Boa tarde. Vamos começar a terceira sessão das conferências de maio de 2023. O tema genérico é Fé Cristã, Profecia e Cidadania, 4 legados para o século XXI. A sessão de hoje é centrada no legado de Alfredo da Costa, que trabalhou diretamente com o CRC e que também deixou um legado no Centro de Reflexão Cristã. Temos connosco para falar de Alfredo da Costa e do seu legado, Carlos Farinha Rodrigues, Margarida Produtos da Costa e Pedro Silva Reis. Eu começo por dar a palavra ao professor Carlos Farinha Rodrigues, que é economista, doutorou-se na Universidade Técnica de Lisboa com uma tese sobre distribuição do rendimento, desigualdade e Portugal nos anos 90, é professor associado no Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa e consultor do INE, é investigador e autor de vários estudos sobre microeconomia, distribuição de rendimentos, pobreza e desigualdade, avaliação de políticas públicas. Foi presidente do Institute for Public Policy de 2015 a 2020 e integrou a Comissão de Coordenação para a elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Então, a palavra ao professor Carlos Farinha Rodrigues. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer ao CRC mais este convite para, de alguma forma, discutir questões que são fulcrais para a nossa sociedade e para o nosso destino coletivo. Para mim é sempre um prazer voltar a esta casa ao longo de tantos anos e, portanto, muito obrigado pelo convite. Mas não é só um obrigado pelo convite, é também um reconhecimento e o agradecimento e a felicitação pela iniciativa. Ou seja, nós relembrarmos o legado de pessoas como o Alfredo Bruta Costa, a Manela Silva, a Maria Cacildo, é, no fundo, uma forma de dizermos que queremos continuar o trabalho deles, que esse legado não se perdeu com a sua partida, que ele está vivo e que permanece dentro de nós. E, portanto, as minhas felicitações ao CRC por esta iniciativa. Bom, o que dizer sobre Alfredo Bruta Costa? Eu não vou fazer uma identificação de tudo o que foi a obra, as atitudes de Alfredo Bruta Costa, isso já foi relativamente feito. Eu gostaria de ilustrar alguns aspectos que, para mim, me parecem muito vincados na pessoa do Alfredo Bruta Costa e têm a ver também com os contactos que tive com ele, com os muitos caminhos que fizemos em comum. Portanto, não uma visão científica do papel científico, de cidadania do Alfredo, mas há alguns aspectos que eu gostaria de dar testemunho que resultam da relação que tive com ele. E decidi destacar 5 pontos que, obviamente, não esgotam a riqueza do que foi a vida e a obra do Alfredo, mas que me parece que vale a pena destacar. O primeiro desses pontos é que o Alfredo era um homem profundamente católico na sua visão do mundo e na sua intervenção da sociedade. Isto era claramente uma marca distintiva do Alfredo, o assumir a doutrina social da Igreja na sua plenitude, o viver de forma muito consistente com os ensinamentos da doutrina social da Igreja. E quando nós olhamos para o que são os contributos do Alfredo, do ponto de vista da discussão teórica sobre estes temas, nós não conseguimos dissociar a forma como ele analisava a pobreza, a forma como ele analisava as desigualdades, da forma como ele entendia a questão do destino universal dos bens e a defesa do bem comum. Ou seja, claramente, nós tínhamos aqui uma situação em que
talvez de forma ímpar, não era possível dissociar o cidadão e o católico, não era possível dissociar a fé da ciência. E isso tornou, sob todos os aspectos, o Alfredo uma pessoa extremamente rica. Deixem-me contar-vos uma história que se passou connosco em 2012, há 11 anos, que aconteceu no ISEG. Um grupo de católicos do ISEG decidiu fazer uma conferência sobre a doutrina social da Igreja e as desigualdades. E os oradores dessa conferência eram eu e o Alfredo. Eu penso que fui eu a fazer a primeira intervenção. E, no fundo, exprimi a minha opinião, vincando o papel fundamental que a doutrina social da Igreja teve e tem na compreensão da pobreza e da desigualdade, mas uma visão muito focada na importância que a doutrina social da Igreja teve para a sociedade no seu conjunto. Na minha opinião, a doutrina social da Igreja tem um impacto que extravasa em muito o próprio universo dos católicos. E foi essencialmente isso que eu frisei. De seguida, começa o Alfredo. E eu fui aos meus arquivos buscar precisamente a apresentação que o Alfredo apresentou nessa sessão. E o Alfredo começa da seguinte forma: a dignidade de cada homem diante de Deus é o fundamento da dignidade do homem perante os outros homens. Este é o fundamento último da radical igualdade e fraternidade entre os homens, independentemente da sua raça, nação, sexo, origem e classes. Esta era muito a visão do Alfredo. E hoje, olhando para o que foi este debate, mas olhando para o que foi o nosso percurso comum, eu acho que é muito fácil identificar o que é que foi o percurso comum que eu tive com o Alfredo. De facto, os nossos pontos de partida muitas vezes não eram iguais, eram diferentes. Mas a análise que fazíamos, o diagnóstico da realidade, as preocupações e mesmo muitas das angústias que nós tínhamos eram exatamente as mesmas, e as propostas para os caminhos a seguir para os ultrapassar eram quase sempre idênticos. Portanto, claramente para mim o Alfredo era alguém que, partindo de uma postura de um católico muito assumido, que vivenciava no dia-a-dia a sua fé, acabava por ter um papel que extravasava também ele muito e muito o que é assim, o simples universo dos católicos. E aqui vale a pena fazermos alguma discussão, porque após a partida do Alfredo nós temos ouvido vários comentários. Alguns acham que o Alfredo foi um profeta. Aliás, foi a opinião que o Sr. Presidente da República manifestou quando da apresentação do livro. Eu não sei se o Alfredo foi ou não foi um profeta. Não sei responder a isso. Mas sei que a sua vida, o seu exemplo, foi fundamental para demonstrar uma coisa extremamente importante: que a mensagem mais pura dos Evangelhos está viva e que é atual. E esse é, para mim, um dos aspectos mais relevantes de toda a obra do Alfredo. Para terminar este primeiro ponto, há um outro aspecto que eu também gostava de frisar, que é a felicidade que eu tive a oportunidade de testemunhar muitas vezes com que o Alfredo recebeu, todos nós recebemos, a mensagem do Papa Francisco. O Alfredo que, sendo muito puro, mas também muito intransigente na defesa dos seus princípios, muitas vezes teve relações não muito simples com a Igreja Católica. Com grande parte dos católicos, diga-se a bom da verdade. Mas a mensagem do Papa Francisco deve ter sido, foi certamente, para o Alfredo,
naquilo que dizia e naquilo que fazia. Este parece-me ser o primeiro ponto que eu gostava de salientar, que é: nós não conseguimos dissociar o homem do católico, não conseguimos dissociar o cientista rigoroso de alguém profundamente alicerçado na sua fé. Segundo aspecto que eu gostaria de realçar: o Alfredo Brito da Costa foi, juntamente com a Manela Silva, as duas pessoas responsáveis por trazerem para a academia o problema da pobreza e da desigualdade. Ou seja, é com Alfredo Brito da Costa e com a Manela Silva que os problemas da pobreza, os problemas da desigualdade, o problema das condições de vida das famílias ganha em Portugal foros de matéria de discussão académica, alicerçado em estudos rigorosos, alicerçado numa discussão dos conceitos, alicerçado numa forma de ver o papel da academia também como elemento transformador da sociedade. Eu recordo os dois principais livros que constituem o lançamento de toda esta visão nova para a Universidade Portuguesa, que nesta e em muitas outras coisas transporta sempre um lastro de conservadorismo muito grande. Estas obras, A Pobreza em Portugal, de 85, e A Pobreza Urbana em Portugal, foram uma pedra no saco. Foram o dizer que a universidade não se pode aliar, a universidade e o debate científico não se pode aliar a estes problemas. Mas não é só por introduzir estas temáticas na universidade e na discussão científica que elas são importantes. Olhando hoje retrospectivamente, nós podemos dizer que estas obras, coordenadas pela Manela Silva e pelo Brito da Costa, não só foram uma mudança de paradigma dentro do que se fazia na universidade, mas, igualmente, formaram e formataram toda uma nova geração de investigadores sociais de que eu tenho o imenso prazer de me incluir. Ou seja, foi a partir daqui que estes temas se tornaram temas presentes na universidade. E talvez a melhor homenagem que nós podemos fazer é dizer que eles deixaram escola, deixaram seguidores, deixaram pessoas que continuam o seu legado. Um terceiro aspecto que eu também gostava de partilhar convosco é de que, na minha opinião, obviamente, o Alfredo Brito da Costa foi sempre um cientista social profundamente inquieto. A sua capacidade de olhar para além dos números, dos dados, das técnicas, era algo extremamente precioso. Como foi aqui referido, eu, desde os anos 90, sou consultor do INE para as estatísticas da pobreza, da desigualdade, e participei também nos grupos que, a nível da União Europeia, no Eurostat, definiram grande parte dos indicadores que nós agora utilizamos. E havia uma constante na minha atividade. Sempre que o INE publicava uma técnica nova, uma estatística nova, eu sabia. Eu vou ter o Alfredo a telefonar-me a dizer: mas o que é que isso significa? O que é que isso nos diz? E, acima de tudo, o que é que isso não nos diz? E era, no fundo, esta capacidade de questionar, de querer saber o que estava para além dos números e da forma como nós construímos os números, que eu acho que é extremamente importante. Nós tínhamos grandes debates sobre estas questões das técnicas, que, aliás, para o Alfredo, antecede muito o contacto comigo. Eu ainda há dias estava a falar com o António Barreto, que me dizia que tinha conhecido o Alfredo Brito da Costa em Genebra, quando o António Barreto estava numa agência qualquer das Nações Unidas,
E o Alfredo tinha lá ido para discutir indicadores sociais. Queria saber como é que se faziam os indicadores. E eu acho que este foi uma constante de tudo que foi o trabalho do Alfredo. Ser capaz de questionar aquilo que para muitos é um dado adquirido e inquestionável. Bom, o quarto ponto que eu queria focar é que o Alfredo não só colocou as questões da pobreza na agenda da universidade, ele colocou-a também, ao longo de muitos anos, na agenda política e social. Ou seja, nós quase podemos dizer que o Alfredo foi um ativista político na defesa das causas em que acreditava. E essas causas tinham um denominador comum: a urgente necessidade de encontrar soluções para o problema da pobreza. Praticamente este é o denominador comum ao Alfredo quando foi ministro, quando esteve no CRC, quando esteve no Conselho Económico e Social, quando esteve na Comissão de Justiça e Paz, quando esteve na Santa Casa da Misericórdia. Era fazer com que as pessoas não se esquecessem dos mais pobres e da necessidade que todos nós coletivamente temos de encontrar respostas para o problema da pobreza. Eu diria que o Alfredo é claramente um homem de ciência e de fé, mas é um homem de ciência e de fé no mundo. Nesse contexto, há aqui duas batalhas que foram extremamente importantes. A primeira, em que, mais uma vez, o Alfredo, mas também a Manela Silva e outros protagonizaram e tiveram um papel destacadíssimo, foi o reconhecimento pela Assembleia da República da pobreza como uma violação dos direitos humanos. Foi uma batalha ganha ao nível do reconhecimento formal. Infelizmente, é uma batalha que não está nem de perto nem de longe ganha ao nível da aplicação real. Foi aprovado por unanimidade por todos os partidos. Mas eu diria que foi quase um descargo de consciência de algo que a seguir se pôs numa gaveta. O problema de nós encararmos a pobreza como uma violação dos direitos humanos, porque o Alfredo tantas vezes lutou e defendeu, continua a ser algo extremamente importante. A segunda tem a ver, e eu aí já tive um papel mais interveniente, na discussão que levou à elaboração, no fundo, no processo de defesa da necessidade de nós termos uma estratégia nacional de combate à pobreza. Foi um combate em que o Alfredo sempre se envolveu. O Alfredo e muitas outras pessoas, estou a pensar na Rede Europeia Antipobreza, estou a pensar na própria Comissão Nacional de Justiça e Paz, ou seja, todas aquelas pessoas que tinham claramente a noção de que o problema da pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós enquanto sociedade, pugnaram por isso. O Alfredo já não assistiu à elaboração dessa estratégia e à sua aprovação. Eu fiz parte da comissão que elaborou essa estratégia. E posso-vos dizer que em nenhum momento em que estava nesses trabalhos deixei de sentir que estávamos a cumprir o legado da Manela Silva e do Alfredo Bruta Costa. Isto era o que eu senti e penso que era o sentimento comum de todas as pessoas que estavam naquela comissão. Por último, é talvez o quinto e último ponto, é um pouco mais intimista, no sentido que, para além de todas estas qualidades que fazem do Alfredo uma pessoa ímpar na academia, na política, na sociedade, o Alfredo era um homem extremamente generoso com todas as pessoas que o rodeavam. Era uma pessoa que estava sempre disponível a dar um conselho amigo, a ajudar se pudesse. Eu lembro-me perfeitamente, e isso talvez na elaboração da minha tese
de doutoramento, decidi falar com 2 ou 3 pessoas, entre as quais o Alfredo. E ele convidou-me, fui tomar um chá à casa dele, em Paris, e tivemos 2 ou 3 horas a conversar sobre questões de pobreza. E eu lembro que na altura manifestei que achava que era preciso termos uma visão mais contemporânea de alguma discussão que se fazia em Portugal e que estava a pensar ir eventualmente para outro país para fazer o doutoramento. O Alfredo imediatamente disse: bom, a melhor pessoa para isso é o professor Tony Atkinson, eu tenho aqui o telefone já. E assim foi, e eu fiquei com a minha primeira reunião com o Tony Atkinson marcada, e foi o início do meu processo de doutoramento. Isto é um exemplo muito simples, mas que traduz, no fundo, o espírito de uma pessoa extremamente generosa com todos aqueles que rodeiam. Para terminar, eu acho que posso dizer, em relação ao Alfredo Bruto da Costa, aquilo que disse em relação a Manela Silva, num texto que publiquei recentemente no livro de homenagem à professora Manela Silva. Acho que se aplica com toda a justiça também ao Alfredo. E, basicamente, o que eu escrevi na altura foi: o principal legado que nos deixa é um desafio para nos inquietarmos, para não baixar os braços, para continuarmos o seu combate por uma economia e uma sociedade mais justa, ao serviço das pessoas, que preserve a casa comum, que todos hoje habitamos e que as novas gerações irão habitar no futuro. Estou certo que o legado de Alfredo não se perderá. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Margarida Cruz da Costa, filha do homenageado, psicóloga, licenciada em Psicologia pela Universidade de Lisboa, com mestrado em Ciências da Educação. Trabalhou como psicóloga no Serviço de Reinserção Social, trabalhando com jovens com problemas com justiça, e é atualmente psicoterapeuta de jovens adultos e adultos na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Então queria agradecer o convite e dizer que estou aqui em meu nome, mas também da minha irmã e dos netos que não estão aqui, que é a Catarina, está só aqui a Beatriz a representar, mas é a Catarina, a Clara, a Maria e o Luís, que vivem na Alemanha com a minha irmã e com o meu cunhado. Então, queria pedir à Isabel que lesse este poema. A forma justa. O microfone. A forma justa. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome pelo terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto, se nada adoecer, a própria forma é justa. E no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco, e este é meu ofício para a construção do mundo. Obrigada. Então, este poema foi escolhido e lido no funeral do meu pai,
também pela Isabel. Eu escolhi-o porque acho que é um poema que fala sobre a vida dele. Então eu diria, quando eu disser eu diria, é nós diríamos. Okay? Eu diria que o maior legado que o nosso pai e avô nos deixou foi a vida como dom, aceitar a vida como dom. O dom para mim é importante porque tem um lado de sentido de vida, mas também tem um lado de alegria, de viver a vida como um presente. E eu acho que ele nos passou imenso esta forma de viver pela sua forma de viver. Em que é que isto onde é que nós podemos encontrar isto? Nesta busca incessante pelo sentido da vida. E se eu tivesse que condensar este sentido da vida, eu podia dizer que o sentido da vida dele foi mesmo esta construção de um mundo justo, na esfera pequenina e na esfera grande. Então, contando aqui, se calhar alguns já sabem, mas eu acho isto importante e vou partilhar novamente. Não sei se todos conhecem o percurso profissional do meu pai, ou a vocação, não é? Ele queria ser advogado, o meu avô é advogado e há muitos advogados na família e ele também queria ser advogado, só que era dado. Se calhar vocês não notavam, mas ele só era dado quando lia, por isso é que, não sei se alguém se recorda, mas os textos dele nunca eram corridos, eram tudo frases que era uma forma de conseguir ultrapassar essa angústia de ler frases completas e textos completos. Era sempre tudo cortado, para vir a ideia e não ter que estar preso à palavra. Então, como era gago, ele desistiu da sua vocação de advogado, mas já aí sentia esta... Eu não disse isto, não é? Estou a dizer agora, mas este sentido do mundo justo, desta justiça. Depois veio para Portugal estudar engenharia e estudou engenharia civil e só no segundo ano é que percebeu que não era arquitetura. Ele achava que andava a arquitetura. Mas pronto, portanto, como já tinha começado, acabou a engenharia civil. Ok, e novamente aqui vem esta coisa de construção, não é? De construir uma cidade, de construir algo, de construir prédios. É engraçado, eu só me apercebi disto agora, mas eu quando tive o meu dilema vocacional era arquiteta paisagista ou psicóloga. E se calhar o sentido foi exatamente o mesmo, não é? Que é o poder criar e construir um ambiente e algo mais bonito, que acabou por construir com homens e estruturas. Pronto. E não exerceu, ele exerceu um ano em engenharia civil e virou logo para as questões sociais e, no fundo, este compromisso em construir uma sociedade e um mundo mais justo. Portanto, aqui mesmo uma ética da construção, passando das vigas para a cidade dos homens. O que podia transparecer aqui e transpareceu ao longo da vida dele é uma felicidade muito grande. Eu sinto, e eu já partilhei isso também com a minha irmã, nós não temos dúvida que o nosso pai foi um homem muito feliz, do princípio até ao fim da sua vida. E eu pude também presenciar aquilo até a última fase da vida dele com a própria doença e os limites que a doença foi colocando, porque foi progressivo. Ele tinha várias conversas comigo sobre agora qual é que pode ser o sentido, porque a pessoa vai ficando limitada, não é? Daí não ter desistido de escrever o livro que foi publicado no ano passado, não é? Porque ele continua mesmo doente a tentar acabar aquilo que estava a escrever, para o seu pensamento também poder ser partilhado. A sua família.
Então, curiosamente, os meus pais moraram, e ainda mora a minha mãe, toda a vida na mesma casa. E essa casa, muitos já puderam lá ir, não é? É uma casa construída até arquitetonicamente, com a ajuda de um grande amigo que é o Filipe e a mulher a Bárbara, com o pensamento em que tudo estivesse interligado e que fosse uma casa para todos. Eu sei que ele queria uma mesa redonda, mas para que não houvesse lugares de destaque, mas a mesa redonda, como a casa é pequena, a mesa redonda, o Filipe explicou-lhe que não era muito operacional. E então, ele tem uma mesa retangular em que são cadeiras e duas partes, de dois lados, são bancos corridos, no sentido de tornar todos os lugares iguais, não haver as cabeceiras, uma cabeceira no banco, a outra é na cadeira e a outra parte uma é no banco e outra é na cadeira. Isto parecem pormenores, mas que também falam muito dessa construção do mundo mais justo, também da casa onde todos são bem-vindos e em que todos se possam sentir bem. E, portanto, construiu a casa, a família, o seu estilo de vida, muito assente nesta liberdade e no reino. A simplicidade, a forma da casa, aberta para todos. Por outro lado, esta casa é engraçada porque a mesa onde ele trabalhava é contínua com as estantes e com os bancos da sala de estar, está tudo interligado. E isso também falava muito, a casa era o mundo, não é? Portanto, tinha um sítio para trabalhar, um sítio para conviver, um sítio para jantar, onde todos eram bem recebidos, e uma cadeira onde ele também fazia uma regressão ao seu mundo interior, que era muito comum. Ele às vezes desligava de tudo, ou com música, ou com uma leitura, ou com os olhos fechados, e lá ia ele. Às vezes a conversar com as pessoas também há quem achasse que ele já tinha ido. Porque eu acho que o mundo interior era muito forte. Portanto, todos esses espaços estão dentro daquela casa, onde nós também vivíamos, portanto também havia espaço para a brincadeira, e é giro, porque não podíamos, há casas onde os filhos só podem ir em ocasiões especiais à sala, ou jantar com os pais, ou estar ali quando os pais estão a trabalhar, e nós podíamos estar sempre. E por isso somos muito amigos dos pais, porque não havia festas para os adultos e para as crianças. E por isso, muito cedo, estão aqui duas testemunhas pelo menos, muito cedo, a Cristina e a Vera, tinham conversas com o meu pai, com qualquer adulto, e tinham 13, 14, foi a partir dessa idade. Portanto, há aqui uma simplicidade e uma ingenuidade boa que está marcada com, mesmo nisso, não é? Entre a infância, a juventude e o ser adulto, não há diferenças. Todas as conversas são boas, são interessantes e são ricas. Pronto. Então, aqui outro ponto. Isto aqui é a nossa, um bocadinho, isto é a minha mãe. Eu no meio, e a minha irmã uns anos mais velha, embora ela é um ano mais nova do que eu, mas era como o fotógrafo era o meu pai, nós não temos fotografias como o meu pai. Pronto. Então, outro legado aqui, fragmento, luz, rocha, certeza. Era uma segurança muito grande, não só para nós, mas eu acho que para toda a gente, porque ele nunca deixou de acreditar nesta construção do mundo justo. E isso é uma coisa que eu sinto imensa falta, porque eu acho que neste momento todos nós sofremos dessa ausência de referências de pessoas que nos dizem vale a pena, não é? É tudo tão incerto, e até nestes últimos tempos há até próprias instituições e pessoas em quem nós confiávamos e era segurança, tudo isto é uma areia movediça, e isso traz muitas implicações
também para nós vivermos a nossa vocação, o nosso sentido de vida. E portanto, eu acho que o meu pai e muitas outras pessoas homenageadas nestas conferências também são aquela luz que não deixa de brilhar, aquela rocha, aquela certeza de que vale a pena continuar, porque eles fizeram e construíram na sua medida, e dizem: não desistas, continua a construir, descobre como, mas continua a construir. Isto muito com um despertar para a nossa consciência da dignidade humana. Isto é uma coisa que eu também, muito recentemente, eu tenho 53 anos, mas eu só nestes últimos 2 anos é que eu descobri todas as sementes que o meu pai me deixou. É incrível, porque eu depois começo agora, às vezes, começo a ver os percursos e depois sinto, mas eu se calhar eu estou a fazer a mesma coisa, mas eu sem consciência absolutamente nenhuma, não é? Mas esta noção da dignidade humana, das dimensões da dignidade humana e da certeza que não há pessoas de primeira, nem de segunda, nem de terceira classe, e todos temos o direito e todos temos o dever de fazer cada homem viver em plenitude. Pronto. Isto é algo muito forte que ele nos passou, bem como este destino universal dos bens, da partilha, porque é verdade, era muito generoso. Era tão generoso que nós às vezes até sentíamos inveja das outras pessoas, porque dava dinheiro a toda a gente, estava com toda a gente, partilhava os seus bens, e nós parecia que para nós nunca chegava, nós crianças, sem perceber nada disso, e onde é que era o trabalho, onde é que era a família, e parecia que o dinheiro era todo o mesmo, não é? Portanto, criou em nós, e quando eu digo nós filhos, nós netos, nós amigos dos filhos, este desejo de nos movermos nesta construção do reino. Eu tinha muitas vezes um debate, eu quando era mais nova, assim como algumas das jovens que estão aqui da minha idade, nós fazíamos parte dos grupos da Verbundei, que são uns grupos de jovens do Campo Grande. E era muito a evangelização pessoa a pessoa, não é? Pela partilha. E o meu pai discutia imenso comigo e dizia: isto não pode ser, isto não é tu a tu, vocês têm que mudar estruturas. E tínhamos sempre este debate entre a estrutura e a relação, não é? Eu fui teimosa e fui para psicóloga, mas entre a estrutura e a relação, se calhar são as duas coisas complementares, e por isso estávamos sempre a desafiar, e houve imensos grupos dinamizados pelo meu pai nessa comunidade Verbundei, onde ele nos abanava e falava das estruturas. Graças a Deus, alguns acolheram mais fortemente este apelo e continuam a mudar a estrutura. Depois, temos aqui várias facetas. Por acaso encontrei esta fotografia que é do livro, do primeiro livro sobre a pobreza, não é? Está ali. E depois também aqui este homem divertido, porque era muito divertido, era o homem dos 7 instrumentos, tocava piano, tocava viola, fazia a festa. A nossa casa também foi sempre muito povoada por muitas festas e muito convívio e muitos amigos. É uma casa pequena, mas onde parece que cabe sempre mais algum. A casa era povoada em todas as suas assoalhadas por toda a gente, e se viessem mais, às vezes a porta da entrada até ficava aberta, isto era significativo, e as pessoas usavam o hall da entrada também, porque era uma casa mesmo muito aberta, para todas as idades, para todas as pessoas. Mas então, isto porquê? Porque eu acho que a base disto tem muito a ver com este homem de fé, aquilo que ele acreditava, nesta profecia, não é? Que falávamos há pouco, um homem muito livre, mas que praticava até à exaustão aquilo que apregoava. Não é por ser meu pai, mas é o homem mais coerente que eu conheço.
porque ele não fazia nada diferente, e se calhar para uns achavam se calhar que era utópico, outros que era um desperdício, mas é significativo ele nunca ter querido sair daquela casa, porque tem a ver com a simplicidade que ele encontrava na forma de viver do Evangelho, a partilha dos bens, a partilha daquilo que nós somos, não fazer ascensão de pessoas, o tentar procurar com empatia o que é que o outro pensava, o que é que o outro sentia. Eu cheguei a fazer um trabalho com ele, porque eu tinha a minha teimosia, ele tinha a dele, um trabalho que ele fez, em que colocou-me a mim então a fazer histórias de vida de pessoas sem abrigo, e eu fiz muitas, mas eu acho que também foi esse querer também perceber por dentro o que era vivido. Portanto, um homem sempre aberto a que pudesse haver acrescentos, não é? E mesmo de braços abertos. Esta capacidade de viver de braços abertos para o mundo e para o pequeno. E isso foi muito ilustrativo quando ele começou a ter netos. Ele ficou deslumbrado, acho que ainda não, acho que ele ficou deslumbrado com a infância, ele deitava-se no chão em qualquer sítio para brincar com os netos, tinha-os sempre ao colo, e no fundo aquilo, para nós ficou visível esta procura, estes braços abertos também ao pequenino, não é? Sempre deslumbrante por aquilo que é novo, por aquilo que não conhecia, e eu acho que a dinâmica do sentido da vida também vem daí, porque há sempre, não há aquela coisa, pronto, agora já arrumei, agora já sou reformada, há sempre qualquer coisa da vida que me desperta a ser mais algo. Então eu vou aqui acabar, né? Sim. Hoje é... isto, ok. Vou-vos mostrar, isto é a fotografia de todos nós, isto para mostrar como as coisas se interligavam. O meu pai foi a uma conferência da Comissão Justiça e Paz, ele era presidente e foi eleito para ir lá e foi eleito para estar com o Papa. E antes de sair de casa disse, eu não sei se vou ver o Papa ou não, mas se vocês, Catarina e Beatriz, se vocês quiserem escrever uma carta ou um cartão ao Papa, vocês escrevam, se eu o encontrar eu vou entregar. E esta é a fotografia que ele entregou a carta, isto está muito entusiasmado a falar das suas netas, e o Papa respondeu às netas. O Papa respondeu. Isto para dizer o quê? Que era isto, a vida estava entrelaçada nas várias facetas, não é? É uma coisa formal, era uma coisa formal, mas no fundo a vida, ele transporta a vida com ele, e portanto isto para outra pessoa podia ser ridículo, Deus não, e para ele é esta conjugação das várias faces da vida. E eu termino aqui com alguns poemas que o meu pai escreveu, porque isto também vos dá um bocadinho aqui a dimensão do lado afetivo e interior dele. Hoje é um dia muito feliz, hoje é o dia do batizado das minhas filhas, que aconteceu há 19 anos, e ele escreveu um poema para cada neta, escreveu estes poemas para elas. Primeiro, eu preciso de óculos, eu vou ler só para ser mais fácil. Não consegues aproximar muito. Então, isto era para a Catarina. O teu sorriso de bondade que transborda o coração tem indefeso e cativo nas malhas de tanta ternura que em ti existe e o mundo pede como pão. Dá-la. Aqui o assistente vai me ajudar. É este aqui. Isto era para a Beatriz. Nos teus olhos negros, cintilantes como espadas de prata, trago presos os meus, pela palavra de profecia que em ti existe,
e o mundo pede como água. Pela palavra do profeta que em ti existe, e o mundo pede como água. Dila. E depois para as duas. Juntos nascemos, eu claro para avô. Na vossa infância, reconquista minha, nunca perdida, mas que a vida esquece. Mesmo que nela esteja o segredo da felicidade pura. Obrigada. Isto era o poema para eles e para elas, e isto é este constante nascer de novo. E agora, para o outro. Então, sim, se faz. Olha, os meus óculos. A carícia que fizeste com os teus dedos de infância no meu rosto gasto de avô foi a prenda maior que me deste sem que a pedisse. De que fonte veio esse gesto espontâneo e gratuito, a carícia que fizeste ao mendigo que em mim existe e que por vezes se ignora e desconhece? De onde a energia que moveu o teu braço até à minha face? Já então sabias que existimos para a comunhão. Para a minha neta Maria, lembras-te, Maria, das nossas conversas em Glastonbury? Ela nasceu na América. Usavas o idioma universal monossilábico que só criança entende e sabe falar. Vê como a gente se entendia. 3 continentes e 4 povos em ti convergem. Como poucos sentirás o que é verdade, que o mundo inteiro, diverso e fraternal, cabe no coração de uma criança. Gritam em voz alta, com o ânimo do teu nome, o mais lindo dos nomes de mulher. Ao meu neto Luís, o rapaz. Fosse outro tempo ou espaço em que tivesses chegado, terias honras de primogênito no régio lugar. Porém, vieste aqui e agora, num espaço-tempo em que a diferença e a igualdade se afirmam e buscam um equilíbrio ainda incerto. Perdeste ainda bem o principado. Não deixes que se perca a realeza, não a do ouro e prata, mas a de que está no lavar os pés do irmão. Eu acho que isto fala muito, não é? Do que, no fundo, é o mesmo homem. Termina aqui então com este pedacinho do Tolentino. Não há maior legado do que uma vida feita de honra, e quando isso acontece, a vida revela-se no que tem de fundo e de flagrante, de graça, de arrebatador, de esperança e de possível. Não há maior legado do que transmitir uma dessas centelhas, quaisquer que elas sejam, onde o infinito reluza, um fragmento infinito, que é a única coisa sem preço que nos pode ligar para lá do espaço e do tempo. Eu acho que é isto que está a acontecer. Eu para não me cingir a mim, eu pedi assim a um grupinho de amigos que me definissem o meu pai, e pedi aos 5 netos que definissem o meu pai, e então, o meu pai e avô deles, e então estão aqui as frases. Eu vou só ler a dos netos. Companheiro, amigo fiel, lutador, multiplicador de talentos. Deixaste crescer em nós as sementes que plantaste. Sempre acreditaste que era solo fértil. Obrigada. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Pedro Silva Reis, historiador, formado licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e atualmente doutorando em História com uma bolsa da FCT, investigador do IHC e do Centro de História Religiosa da Universidade Católica, membro da Comissão Executiva da Rede de Cuidado da Casa Comum e da direção do CRC. Da mesa do CRC de órgãos sociais. Falar com a profecia. Cuidado. Então, boa tarde a todos. Agradeço muito à Inês ter convidado, à Diana ter insistido, por estar aqui convosco. O que eu vos proponho fazer é um exercício um tanto ao quanto arriscado,
Eu pedi autorização à Margarida e à Vera para ir à biblioteca do Alfredo da Costa. E a partir da biblioteca do Alfredo da Costa, a biblioteca de Teologia e Espiritualidade, não vou adentrar por terrenos que não são os meus, perceber uma relação nem sempre estudada quando estudamos este grupo de católicos, que é a sua espiritualidade, a sua teologia, a quem é que eles rezavam, como é que rezavam, qual era o escopo teológico, eclesiológico, cristológico que está por trás do seu agir. E facilmente cheguei a um autor que é o François Barillon, para o Alfredo da Costa é central. E, portanto, nesta relação a três, eu, o Alfredo e o François, propõe-se descobrir a mão que sublinha o François Barillon. E é muito interessante porque o Alfredo sublinhava muito os livros. Então, o que eu farei aqui é um exercício totalmente exploratório, que é traçar um perfil crente a partir dos sublinhados que o Alfredo foi fazendo nos livros do François Barillon. Sobretudo estes três: Viver o Evangelho, O Último Retiro de François Barillon, Alegria, Três e Viver, La Pâque de Jesus, Vivre le Christianisme. Peço desculpa pela abastardia do meu francês ao longo de toda a apresentação. Mas impõe-se responder a duas questões. Até para dialogar com aquilo que o Carlos Farinha Rodrigues nos disse, aquilo que a Margarida partilhou, a que Deus é que rezava o Alfredo da Costa e que princípios configuravam a fé e a espiritualidade cristã de Alfredo da Costa. Se pegarmos neste livro, o próprio modo de ele estruturar o livro ajuda-nos a perceber muito bem qual era a arquitetura espiritual do Alfredo da Costa. Primeiro, um Deus amor. As reflexões sobre o amor de Deus. Um Deus que, nas palavras do Alfredo da Costa, numa expressão belíssima que ele tem, é um mistério próximo e inatingível, que se revela ao revelar o homem e, portanto, conhecer Deus significa penetrar nesse mistério inesgotável que é o crescimento e o entendimento do amor. Todavia, isso não se faz sem, como o François Barillon alerta e o Alfredo reiteradamente sublinha, não se faz sem o fogo da negação. Porque é esse exercício de negação que vai permitir desconstruir um Deus Júpiter, um ídolo. A partir da perícope joanina, não é? Deus não é senão amor. Tudo se encerra no não é senão. A omnipotência de Deus é a omnipotência do amor. O amor é que é todo-poderoso. Deus não pode tudo. Deus não pode senão o que pode o amor, porque Ele não é senão amor. Um amor todo-poderoso não só não é capaz de destruir o que quer que seja, mas também é capaz de ir até à morte. A morte de Cristo revela-nos o que é a omnipotência de Deus, que não é um poderio esmagador, dominador, um poderio arbitrário. Quase aqui definir Deus pela negativa, pela negação. Sabendo que a justiça e o amor, a articulação destas duas componentes são o âmago, diz também Barillon, o mistério da Trindade, o respeito ativo, o respeito que quer que o outro seja. Ora, a primeira consequência de acreditar num Deus amor é acreditar num Deus infinitamente pobre, dirá Barillon. O Deus pobre estrutura-se nesta espiritualidade como decorrente de um Deus amor. Identificar a face pobre de Deus, assumir um Deus que se identifica com os pobres. Bom, isto claramente para Alfredo da Costa tem consequências sociais no modo como age, no modo como habita o mundo, no modo como, veremos mais adiante, percebe e exerce a sua liberdade. A face do Deus pobre como uma característica imutável da revelação em dois aspectos. Por um lado, o lugar que os pobres assumem na mensagem de Jesus e a pobreza como uma condição primeira para acolher a boa nova. Aqui a pobreza é entendida positivamente, uma virtude em função do atributo do amor e não
algo negativo de um ponto de vista com uma dimensão socioeconómica. A pobreza aqui, como o amor, será a negação do egoísmo, a negação do fechamento do si sobre si mesmo. Não há amor sem pobreza, sublinha o Alfredo Brito da Costa. Deus é o mais pobre de todos os seres. Deus é o infinito de pobreza. A propriedade é mesmo o contrário de Deus. Pobreza imensa de Deus, infinita, absoluta, sem a qual não podemos dizer que Deus é amor. O cristão sério é aquele que confessa a pobreza de Deus. E depois, eu por acaso devia ter tirado fotografia ao modo como ele sublinha esta frase, porque é manifestamente... Porque ele depois vai utilizar esta frase aqui neste livro. Vou tentar ler em francês. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout cela recompose le psaume 22 et veut dire que la souffrance de la croix récapitule la souffrance des pauvres. Celle qui est exprimée dans le psaume, qui sont le cri d'un malade persécuté, le cri d'un pauvre qui a faim. Jésus est un pauvre. Il é le pauvre par excellence. O Deus manifestado em Jesus Cristo é o grande pobre, onde não há indício de possessão, onde não há sinal mínimo de retorno do si sobre si mesmo, como eu diria há bocado. Se nós quisermos responder à primeira pergunta, a que Deus é que o teu pai rezava, é um Deus que não é senão amor, é um Deus que é um infinito de pobreza. São estes os dois pilares da espiritualidade cristã do Alfredo Brito da Costa. Todavia, esta perspectiva crente, esta espiritualidade, se, como eu disse há pedaço, para o Alfredo tem consequências sociais e políticas de compreender o mundo, que é o mesmo que dizer, não podemos dizer Deus sem dizer o homem, faz de Jesus Cristo, ou de Jesus de Nazaré, que os crentes acreditam como sendo o Cristo, o ponto nodal de toda esta espiritualidade. Jesus, neste livro, o Alfredo define-o como o desabamento dos limites ou o salto na compreensão do amor. Jesus, para este tipo de espiritualidade, é o cume da revelação de Deus e do homem, o paradigma da vocação humana como ser divinizado por meio da encarnação do Verbo. Se é Cristo que revela o que é o homem e o que é Deus, é em função desta vocação de ser divinizado. O homem é um ser divinizável porque existe um homem que é Deus. Um homem plenamente homem. Se existe verdadeiramente um membro do género humano que é Deus, é porque há em todos os homens uma capacidade de tornar-se o que Deus é. Se um homem é Deus, então todos podem vir a ser. O mistério de todo o homem, o sentido do homem, o significado da vida humana é a capacidade essencial do homem se tornar o que Deus é. Jesus Cristo é o único homem-Deus. A partir do momento em que eu acredito que existe um homem-Deus, eu acredito que a minha vocação é tornar-me também eu divino, tornar-me o que Deus é. E mais adiante, Jesus revela-nos quem é Deus. Deus é amor. É isto que Deus realiza na encarnação. Torna-se um só comigo. Em Jesus Cristo, Deus não só se une ao homem, mas é um só com ele. Ora, facilmente compreendemos que neste quadro espiritual o paradigma será sempre a Páscoa. O lava-pés, o mandamento novo, a cruz, o sofrimento, a agonia e a ressurreição. A Páscoa é o cume da revelação de um Deus amor pobre e impotente. De um Deus que se abaixa e se esvazia, de um Deus servo. A valorização do movimento kenótico, de esvaziamento, de abaixamento. A humildade do sofrimento de Deus. Quer dizer,
Estes temas são recorrentes em Varion, na sua vida. E dentre todos, o lava-pés. C'est la révélation de l'humilité de Dieu, le signe de la véritable puissance. La toute-puissance, la force qui s'incline devant ce qui est le plus petit, le plus faible. C'est une puissance infinie d'abaissement. L'incarnation est humilité éternelle de Dieu. Il, Jésus, naît pour révéler ce qu'est la puissance de Dieu, qui est la puissance d'être le serviteur du plus petit. En Jésus agenouillé, devant des apôtres, à ce moment-là, Dieu commence enfin à nous être révélé dans sa vie. É nesta perspectiva que a cruz, como o cruzamento do sofrimento do homem com Deus, de Jesus com a humanidade, se afirma como o eixo nodal de uma espiritualidade, sendo a paixão a inspiração mais profunda do agir do homem na história. Esta frase é maravilhosa. Não é maravilhosa por aquilo que ela encerra, ser automaticamente um murro no estômago, mas é da forma como o Alfredo a sublinha. Ele sublinha várias frases, mas há duas ou três que ele sublinha e volta a sublinhar e põe vários riscos do lado. E esta é uma delas. Un Dieu qui ne sera pas le Dieu révélé par un homme agonisant par amour ne peut pas être un vrai Dieu. É muito forte, não é? C'est la souffrance du monde qui constitue la souffrance de Jésus. Il faut que la passion du Christ soit l'inspiration la plus profonde de notre action. Jésus, il est la victime du mal du monde. Nous parlons toujours de la toute-puissance. C'est la toute-impuissance. Et c'est là que nous est révélée la véritable puissance. Falamos no exercício pascal de entender a vida e a morte, do morrer e ressuscitar como mistério transformador em vista a decifrar a vocação primordial e última do homem, que é o tornar-se o que Deus é, neste tipo de espiritualidade. Ousar afirmar que a vocação do homem é tornar-se o que Deus é, atrever-se a dizer que o sentido da existência humana é ser divinizado, é afirmar que qualquer coisa que não parece possível. Para tornar-se o que Deus é, o homem precisa de ser radicalmente transformado. Trata-se dessa morte necessária ao longo de toda a nossa vida, a morte de si mesmo, a morte do próprio egoísmo. Ressuscitar é passar a uma vida totalmente diferente. Isto é a conjugação da Páscoa na história dos homens, não é? Não é chutar a Páscoa para a eternidade. A Páscoa que se desenvolve, como veremos, e se joga aqui já sobre a terra. A construção do reino, como aqui foi falado. Ora, Deus não é senão amor. Portanto, a vida eterna consiste unicamente em amar, em sair de si, não de si, sair de si, em não pensar em si, em não fechar-se, em voltar-se em si, para si. O único Deus que existe é aquele que nos faz crescer. Passar de uma condição simplesmente humana a uma condição de homem divinizado. Não há crescimento sem vocação, sem transformação, não há transformação sem morte e novo nascimento. A Páscoa torna-se o centro da vida cristã, a passagem do homem, da condição de homem a homem divinizado, a tornar-se o que Deus é. François Varion diz reiteradamente que há três tipos de Páscoa. A Páscoa dos Hebreus, a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa. O Alfredo da Costa, em todos os livros que eu li, estes três, vai sublinhando a Páscoa dos Hebreus, a Páscoa de Jesus, mas dedica uma particular atenção à terceira Páscoa, à nossa Páscoa.
Pelo que eu fui lendo, eu não estou muito ensaístico e muito exploratório, eu defini essa Páscoa como a cristificação da liberdade do homem. Pode estar sujeito a outras interpretações, ainda assim, a nossa Páscoa seria então a transformação e o crescimento do homem num processo sucessivo de morte e nascimento, em vista à sua vocação última. Isso significaria a cristificação da sua liberdade, julgada a partir das suas decisões. São as nossas decisões que contam, e nelas se constitui e se constrói a vida eterna. Porque Jesus Cristo, o ressuscitado, estaria vivo e atuante no seio das decisões dos crentes. O que importa nas nossas vidas são as decisões, o que há de humano na minha vida é o tecido das decisões, são pois as nossas decisões que nos constroem, nelas que vamos construindo a vida eterna, porque Cristo ressuscitado se encontra nas decisões dos crentes. Vamos. Pelo que, se nas decisões se vive uma vida cristificada, ou seja, se joga a Páscoa, para quem acredita e assume este quadro conceptual e espiritual, acreditar na ressurreição deveria ser um motivo cabal, capaz, motriz para participar nas lutas a empregar pela defesa da justiça e transformação do mundo. Não articular estes dois postulados é, como diz Varion, um escândalo. Le scandale, c'est que notre foi, qui est la foi et la résurrection, c'est-à-dire dans le passage du Christ au corps même de notre décision, que cette foi-là ne nous donne pas l'énergie d'aller toujours au premier rang, le ceux qui menent la combat fraternel humain. Uma outra característica e outra frase que o Alfredo sublinha muito sempre que aparece é o Cristo que diviniza a atividade humana humanizante. Esta fórmula, atividade humana, divinização da atividade humana humanizante, é regular, é recorrente em Varion, e sempre que ela aparece o Alfredo sublinha. Se Cristo, o que é que está por trás desta concepção? É a noção de que se Cristo é ressuscitado, está vivo, ativo e transfigurante, então ele divina aquilo que os homens humanizam. Em ordem, voltamos sempre à sua vocação primeira de tornar-se aquilo que Deus é. Falamos então da concepção do homem e da história em aberto, em devir, como projeto, não acabado nem determinado. O homem, por meio da sua liberdade, isto é muito interessante, como disse a Praça Margarida, cria e recria. Se cria e recria. Donde a assunção do pecado, para Varion e para o Alfredo, como uma descriação. A partir da espiritualidade dos textos de Simone Weil. O pecado como descriação. As decisões são humanas se forem humanizantes. Na medida em que pela liberdade do homem passa e joga-se também a liberdade dos outros. Foi isto que eu tentei resumir. Vamos só chamar a atenção para esta frase. A decisão tem uma estrutura pascal, uma estrutura de morte e ressurreição. Cristo ressuscitado, que está vivo, presente, ativo, transfigurante, divinizante no seio das decisões humanas e humanizantes, dá-lhe uma dimensão de reino eterno, autenticamente divino. O pecado é sempre um renunciar a humanizar, que consiste no que é desumanizante. Deixem-me só voltar atrás para dizer aqui uma coisa que me esqueci. Este tipo de espiritualidade recusa a percepção da cruz em chave de um pagamento de uma dívida. Jesus não paga uma dívida. Está bem? Tínhamos esquecido disto, isto é importante. A assunção da liberdade. Ora, olhar para tudo isto, nós poderíamos dizer que o que aqui se fala é de uma leitura crística sobre o real, de uma leitura eucarística sobre o real. E se nós olharmos rapidamente este trecho, nós facilmente nos poderíamos lembrar da missa sobre o mundo do Teilhard de Chardin.
Ou seja, uma leitura crística e eucarística da vida, da liberdade, do compromisso do homem. A consagração do homem como ser cristificado. La consécration du pain, c'est le Christ qui christifie ce que nous avons humanisé. Tout ce que nous avons transformé par le travail et pour que... desculpa. Então pronto, depois vocês leem isto, tá? Só rapidamente. L'hostie consacrée, ce n'est pas le Christ qui tombe du ciel, c'est l'homme crucifié. Ou seja, o Cristo cristifica as relações humanas, as familiares, mas também as institucionais, as profissionais, as sindicais. Bom, falamos de um Cristo que age na história, através do crente, em função de um mundo que está em devir, onde o crente deve estar presente e ativo para o transformar, sabendo que a alegria só será percebida como exigência de compromisso em serviço dos homens. Termino com aquela que foi a frase que eu mais gostei. Para falar de fé, profecia, cidadania, não falamos em chave crente, não falamos de outra coisa senão de uma visão outra do mundo. A páginas tantas, o Varrion tem uma frase que o Alfredo também sublinha, amarelo, que é esta: o cristão tem de ser um pouco poeta. O poeta não é aquele que faz versos, é aquele que é possuído por uma visão do mundo não sórdida, não escravizada ao último. Para o Alfredo Couto da Costa, o horizonte antropológico e ético do mistério do homem interpreta-se à luz do mistério de Cristo, na sua Páscoa e na sua encarnação, na sua paixão, como paroxismo da revelação de um Deus amor, pobre e impotente. Falamos de uma espiritualidade profundamente cristológica, de uma concepção crística da vida e da história, da ação, da decisão, da liberdade e do compromisso. Eu diria que o pensamento, a ação, o sentir do Alfredo Couto da Costa tem uma estrutura pascal, intrinsecamente falando. Falamos de tudo isto não em função da lógica do milagre, necessariamente, mas em função da lógica das sociabilidades, das relações. A experiência cristã, e com isto termino, para Alfredo Couto da Costa, implica desencadear a vivência de um processo de cristificação sobre o mundo. Respeita a um determinado modo de agir sobre o mundo, de habitar a história, de assumir a liberdade e o compromisso. Abusando um bocadinho dos termos, mas o processo de cristificação implicaria, ou seria sinónimo, de uma outra forma dos crentes exercerem a sua cidadania. E termino a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado. Foram 3 excelentes intervenções. É um papel muito ingrato realizar qualquer destas intervenções, que foram muitíssimo ricas, mas acho que é importante agora termos um espaço para quem assistiu a esta sessão colocar perguntas, dar testemunhos, fazer comentários. Só peço às pessoas que sejam breves.